E é assim que eles procedem e voltam por outro caminho. E o que é que eu quero dizer para vocês? Que todo aquele que busca encontra. É todo aquele que tem sensibilidade para identificar sinais da graça de Deus, mesmo quando o indivíduo, e sobretudo quando o indivíduo não tem Bíblia, não tem conhecimento, não tem informação, mas tem olhos abertos, tem sensibilidade. Eu tenho encontrado milhares de pessoas no curso da minha vida vindo me procurar sem saber nem quem eu era, nem o que eu tinha a dizer. E que me disseram, em sonho, Deus me mandou procurar um rapaz chamado Caio, como quando eu era jovenzinho em Manaus, começando a minha vida de pregação. Pelo menos uns 3 ou 4 episódios idênticos a esse aconteceram. É a mesma realidade de que Jesus sabe quem eu sou. E sabe quem são aqueles que estão procurando a ele, sem saberem como achá-lo. E aí, como eu estava ali recém-convertido, ele falou com essas pessoas, procurem um rapaz chamado Caio. E teve um deles que não sabia onde eu morava, e parou o carro me procurando na cidade. Parou o carro na porta da minha casa. E perguntou a alguém que ia passando, escuta, você sabe aonde mora um jovem pregador do evangelho chamado Caio? Aí a pessoa ficou gargalhando e disse, você parou na garagem da casa dele, é só abrir a porta e entrar. Ele deve estar por aí. Eram 9h30 da noite. É como o Espírito Santo, o anjo falando a Cornélio, o romano, líder romano, centurião de Cesareia Marítima, lá no Mediterrâneo, grande palácio imperial construído por Herodes o Grande para servir os imperadores e os cônsules e os governadores e todos aqueles que eram autoridades romanas na Palestina, um lugar extraordinário, um porto dos mais sofisticados. E esse homem tem uma visão de um anjo que diz, procura um homem chamado Pedro, que está aqui à beira-mar. Se vocês andarem vários quilômetros na direção sul, até a cidade de Jope, e baterem procurando por um homem chamado Simão o Curtidor, vocês vão encontrar com Simão Pedro. Chamem-no, porque eu estou preparando a ele para vir. Porque senão ele não viria de tão preconceituoso que era. E aí Pedro foi, apesar do preconceito, porque Deus o levou para dizer as palavras, as informações para um homem que já tinha tudo dentro de si, que estava ali do lado, só precisava de uma informação final para fechar, para concluir algo. E era só porque ele estava perto da geografia dessa possibilidade. Porque se ele estivesse longe, absolutamente longe, para além dos oceanos, para além dos encontros humanos possíveis e passíveis de acontecer naquele tempo, Deus teria falado tudo a si mesmo. E a obra estava feita. Porque eu tenho o privilégio de anunciar, eu tenho o privilégio de pregar, eu tenho o privilégio de ir, eu tenho o privilégio de dizer para o mundo inteiro. Agora, se eu não quiser mais isso, se ninguém quiser mais isso, se ninguém quiser falar, Deus não está sem testemunho. A sua palavra, diz o Salmo 19, recuperada por Paulo, aparentemente fora do contexto, em Romanos 10, porque no Salmo 19 ele está falando da criação se comunicando com Deus. E lá em Romanos 10 ele usa a voz da criação, sem som, sem palavras, sem língua, como um poder do Logos, um poder da palavra, da razão de Deus, de falar ao coração de qualquer ser humano, mesmo que não tenha informação nenhuma, a sua voz se faz ouvir
por toda a terra, e as suas palavras, sem códigos linguísticos, são discernidas até os confins do mundo. Que coisa maravilhosa essa liberdade divina de ser Deus. E esses homens são os representantes perfeitos daquilo que Abraão viu no capítulo 17 de Gênesis, que é um rei chamado Melquisedeque, que ele reconheceu que era sacerdote do Deus Altíssimo, maior do que tudo, maior do que ele, maior do que toda a consciência dele, a quem Abraão deu o dízimo. E o escritor de Hebreus diz que é o inferior que traz o dízimo ao superior. Portanto, Abraão reconhecia que aquele homem era sacerdote de uma coisa muito maior do que ele próprio Abraão entendia. E o reconheceu como servo supremo do Deus Altíssimo, cujo nome significava Rei de Justiça e Rei de Paz. É a mesma coisa que Davi faz, quando diz que aquele que viria da descendência dele seria sacerdote supremo sobre tudo, sobre todos, seria sacerdote universal, não segundo a ordem dos levitas, da religião, de Moisés. Essa ruptura foi estabelecida. Ele seria sumo sacerdote segundo uma ordem que não existia em Israel, segundo a ordem de Melquisedeque, do sacerdote do Deus Altíssimo, que era um mistério para a religião de Israel. Aí você vai mais adiante e você encontra os apóstolos de Jesus aludindo a isso, dizendo, olha, vai chegar o dia em que a gente vai saber como Deus falou com todo mundo que ele quis falar, quando se abrirem os segredos do coração. Aí você tem a Epístola aos Hebreus, que advoga da primeira palavra até a última, o fato de que aqueles indivíduos estavam voltando atrás, estavam deixando de ser hebreus, cuja palavra decorre da expressão hebraica aipuru, que significa aquele que anda adiante, que cruza, que prossegue, que não para. É o que vai montando acampamento para frente, para frente, para frente e adiante. Não retrocede. Como o escritor de Hebreus diz, nós, porém, não somos dos que retrocedem. Mas aqueles aos quais a epístola estava sendo escrita estavam retrocedendo para o judaísmo, para os sacrifícios, para bodes e para touros, para as liturgias vencidas, completadas, consumadas, realizadas por Jesus na cruz, de uma vez para sempre. E Hebreus vai repetir isso de uma vez para sempre. O tempo todo, não precisa mais repetir, isso já acabou. Acabou. Já acabou. E aí ele diz, olha, os anjos são menores. Quem trouxe revelação a Moisés foram anjos, mas esse aqui é maior do que os anjos. O Josué não foi aquele que deu descanso, entraram na terra e continuaram em guerra. Nem tampouco foi Davi, nem tampouco foi qualquer um dos que vieram antes, nenhum deles lhes trouxe nenhuma revelação que não indicasse adiante. Moisés disse, vem aquele que é maior do que eu, que vos ensinará todas as coisas. Seguia ele. Aí ele vem. Mas são os magos do Oriente os que primeiro percebem. Porque o pessoal aqui da casa, da congregação, da igreja, do culto, da reunião, fica tão presunçoso de revelação que não enxergam nada. Quanto mais presunção religiosa, mais cegueira espiritual. Quanto mais presunção religiosa, quanto mais presunção de saber teológico, quanto mais presunção de pertencimento ao povo de Deus,
mais cegueira, mais dessensibilização, mais estupidificação dos sentidos em relação à verdade de Deus. Sempre foi assim. Sempre será assim. E a conclusão é essa. O ministério de Jesus, que de acordo com a Epístola aos Hebreus é segundo a ordem de Melquisedeque, é o que diz Hebreus, é segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele não era da tribo de Levi, ele não tinha nenhuma razão para ser sumo sacerdote em Israel. Ele não fazia parte do pedigree sacerdotal israelense. Com ele quebrava-se o sacerdócio. E o escritor aos Hebreus diz, ora, quando se muda o sacerdócio, com tal mudança se muda também a lei. É por isso que Jesus morreu. É o escritor de Hebreus que diz, morreu para mudar as leis e mudar o sacerdócio. O nosso altar agora não está dentro de nenhuma muralha, de nenhum templo. A muralha ficou para trás e nós somos convidados a ministrarmos num altar que fica fora das muralhas, fora do templo, fora da cidade pseudo-santificada de Jerusalém. Leia em Hebreus no capítulo 13. Nosso altar é no mundo, levando o vitupério de Jesus, carregando a mensagem de Jesus, seguindo por um outro caminho, indo para terras distantes, levando a palavra que agora nos foi revelada, sem que tivéssemos feito nenhum esforço, ela simplesmente apareceu e com ela a luz que desvendou o mistério. Por isso Jesus disse a Pedro, por isso Jesus diz a você, a mim, e diz coisas. Mas foi o meu Pai que está nos céus. Meu Pai que está nos céus. Senhor Jesus, que essa palavra de hoje tenha acrescentado ao que eu disse ontem, mais alguma coisa que se fixe, que transfixe o coração de cada um com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e nos traga a revelação da verdade. Abra essa nossa mente blindada, nosso coração empedernido, e nos sensibilize para a voz do Espírito Santo e para o Evangelho dessa graça, tão desprezado nesses dias, tão profanado, tão descrido, tão objeto de muxoxos, de gente zangada, porque eles estão assolados por mestres, de acordo com os seus caprichos, desejos e cobiças. E quando eles ouvem o Evangelho, isso lhes dá coceira nos ouvidos. Sabem que é a verdade que está sendo dita, mas não querem se comprometer com ela. Por favor, quebra esses corações, arromba essa muralha. E que a tua revelação chegue a todo aquele que tiver um mínimo de boa vontade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.